Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós vamos falar sobre consagração. Você entende sobre esse assunto? Você é uma pessoa que é consagrada a Deus ou que já se consagra ao Senhor? Se você ainda não entende sobre isso, então essa aula ela vai te ajudar a entender. Se você entende, já entende, ela vai ampliar um pouco mais o seu conhecimento. Se você ainda não pratica, eu tenho certeza que ela vai despertar em você o desejo de se consagrar ao Senhor. Às vezes achamos que é algo do outro mundo, né? Algo que jamais nós conseguiremos fazer. Mas tem um texto bíblico que eu quero iniciar lendo que nos ajudará muito para a gente poder desenvolver a aula de hoje. E ele está em Êxodo, capítulo 40, versículo do 9 em diante, que diz o seguinte: Unja com óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele há. Consagre-o juntamente com tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os se lavar. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagra-o para mim servir como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-o com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração pós geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Moisés fez tudo conforme o Senhor ordenara. A Bíblia como um todo, ela fala sobre consagração. E esse último versículo, ele é importante para que possamos entender sobre a aula de hoje. O fato é que alguns não querem fazer conforme o Senhor tem ordenado através da sua palavra. É fato que existem muitos mitos com relação à consagração. Mas nós podemos entender o que é consagração na Bíblia? Como se consagrar a Deus? Qual a diferença entre consagração e jejum? Nesse estudo, você vai entender sobre um pouco mais daquilo que você já sabe, ou aprenderá, como eu falei no início, do que de fato é consagrar ao Senhor, é viver consagrado ao Senhor, entender sobre isso. Então vamos lá? O que é consagração? De forma geral, consagração significa dedicar algo ou alguém a Deus. Portanto, todo cristão que decidiu viver em santidade, de certa forma já está consagrando, se dedicando a sua vida a Deus. Na Bíblia Sagrada encontramos vários exemplos de consagração. Então eu separei alguns pontos aqui para a gente entender. Então, já sabemos que a consagração é separação para Deus. É ser separado, é separar algo, separar alguém. Número 1. Consagração de pessoas que decidiram dedicar sua vida a Deus. Na Bíblia Sagrada nós temos o exemplo do profeta Samuel, que foi consagrado a Deus desde a sua infância e se dedicou por toda a sua vida em trabalhar para o Senhor. Em 1 Samuel capítulo 1, versículo 26 ao 28, diz o seguinte: E ela lhe disse: Meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali adorou ao Senhor, né? E ali adorou o Senhor.
Então, a primeira coisa que nós vemos é alguém sendo entregue, consagrado a Deus. Aqueles que já conhecem essa história sabem que Ana não poderia ter filhos, porque ela era estéril, foi ao templo, depois de muitos anos sem poder gerar, e fez uma oração pedindo ao Senhor. O profeta viu, teve uma conversa ali com ela, ele a abençoou para aquele tempo, ela saiu, depois ficou grávida, mas ela fez um juramento a Deus, que se o Senhor abrisse a sua madre e desse a ela a condição de ser mãe, ela entregaria aquele filho ao Senhor, quando ele tivesse com uma certa idade, já pronto para ir para o templo. E assim ela fez. Ela levou o seu filho para ser consagrado ao Senhor, dedicado ao Senhor. Então ele teve uma vida dedicado à obra do Senhor, dedicado ao templo, dedicado a servir o profeta, que na época era Eli. E com isso, depois ele foi sucessor de Eli. Deus já tinha plano naquela gestação. Deus já tinha plano naquilo que Ana estava fazendo para Deus. Então, pessoas decidem dedicar a sua vida para o Senhor. É certo que Samuel ainda era pequeno, era uma criança ainda. Ele, aparentemente, humanamente, alguém pode falar assim, ele não tinha poder de decisão, quem acertou isso, quem decidiu foi a mãe dele. Mas será que era o que ele queria? Ele poderia, depois de crescer, renunciar a essa consagração e não viver para o serviço para Deus. Ele poderia decidir sobre isso. Mas havia no coração dele, porque para isso ele foi gerado. Então, ele dedicou toda a sua vida em servir ao Senhor. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que morreram no Evangelho, né? Que morreram, partiram dessa vida para a eternidade servindo ao Senhor. São pessoas que decidiram, independente de qualquer situação, que elas pudessem viver aqui nessa vida, seja através de luta, enfermidade, um problema específico na família, elas decidiram servir ao Senhor. Elas se dedicaram a servir ao Senhor em todo o seu tempo, de toda forma, na maneira do seu viver. E em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 ao 20, diz o seguinte: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se você já é uma pessoa convertida ao Senhor Jesus, se você já entregou a sua vida a Jesus, se você diz que pertence a Deus, a sua vida, a maneira de você viver, pertence a Ele. Você já é uma pessoa já que entregou a sua vida ao Senhor. Então, se faz necessário você entender que ao entregar a sua vida ao Senhor, você pertence, a sua vida pertence a Ele. Você é templo do Espírito Santo, você é morada do Espírito Santo, você foi comprado por um alto preço. Você não foi comprado com o sacrifício da cruz, simplesmente, Ele não pagou o preço simplesmente para que você se tornasse um cristão, mas que todo o seu ser também pertencesse a Ele. Porque senão esse sacrifício é inválido. Eu reconheço, como tem muita gente que reconhece, que Jesus Cristo morreu numa cruz para nos salvar, para salvar a humanidade. Mas essa pessoa não entregou a sua vida para Jesus. Ela sabe que isso aconteceu. Ela entende sobre o sacrifício da cruz, mas não entregou a sua vida. Ainda Jesus não é o dono da sua vida. Então, se faz necessário entendermos aquilo que de fato é ter uma vida consagrada, ter uma vida exclusivamente para o Senhor. Olha o que diz em Atos capítulo 13, versículo 2. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito lhe ordenou: separe-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual eu os tenho chamado.
O Espírito Santo fala para a liderança da igreja dizendo: separe-me. É para mim essa separação. A partir de agora, eles são separados para mim para cumprirem algo. Eles estavam sendo consagrados para uma obra específica, um chamado específico para o Senhor. Número 2, consagração de ministério ou trabalhos feitos para o Senhor. Em Provérbios capítulo 16, versículo 3, diz o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. O seu trabalho, o lugar onde você trabalha, por você estar ali naquele ambiente, aquele ambiente deve ser consagrado a Deus. O trabalho das suas mãos consagrado a Deus. Se você tem um comércio, o que você faz, o seu trabalho deve ser consagrado ao Senhor. Não, eu trabalho para me sustentar, eu trabalho para pagar as minhas contas, eu trabalho para manter a minha vida, eu trabalho para manter a minha família. Essa linha de pensamento é que se torna errado porque não entendeu que tudo que nós fazemos aqui nessa terra deve glorificar a Deus, deve exaltar o nome do Senhor. Então o trabalho das minhas mãos está sendo consagrado, eu consagro tudo o que eu faço para que os meus planos sejam bem-sucedidos. Então essa aula que eu estou dando hoje e as demais que já foram dadas ou as que virão, ela é um serviço consagrado para Deus para alcançar a sua vida, para alcançar a sua família, com relação ao entendimento, à sabedoria, a fazer com que você entenda sobre um ponto específico que a palavra nos ensina. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, toda a sua maneira de viver pertence ao Senhor, né? Então você tem que entender, você que não trabalha fora, mas trabalha dentro da sua casa, você irmã, você mulher que está assistindo essa aula, todo o seu serviço doméstico consagre ao Senhor. Desde o momento em que você levanta, arrumando a sua cama, depois preparando o café, lavando a louça, arrumando a casa, varrendo, né? Consagre esse tempo ao Senhor. Diga que tudo isso que você faz para a sua família, você faz para as pessoas que moram com você, mas que isso você está fazendo porque você sabe que isso glorifica a Deus, que isso é bom para Deus. Reis e sacerdotes, profetas e mais tarde líderes da igreja eram consagrados a Deus. Geralmente, nos casos de reis e sacerdotes, era derramado o óleo da unção sobre a cabeça dessas pessoas. Nos dias de hoje, temos o termo de consagração de obreiros, falando isso com relação à igreja. Em Êxodo, capítulo 28, versículo 41, diz o seguinte: depois de vestir seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os, para que me sirvam como sacerdotes. Mas nós temos até nos dias de hoje, quando alguém vai ser colocado, empossado como rei ou rainha, eles vão até a igreja. Um exemplo é os reis da Inglaterra. Então nós vemos há pouco tempo um sucessor, né, assumindo o trono, indo até os profetas ali, os sacerdotes daquela igreja, e recebendo a unção, autorizando, consagrando eles para aquele serviço. Isso é muito sério. Mas ao falar que isso é muito sério, algumas pessoas elas pensam que isso é sério. Olha, você deve tomar cuidado, viu? Porque isso não é brincadeira. De fato, não é brincadeira. A gente precisa entender o que está sendo dado. É uma missão que está sendo entregue. Mas isso não pode vir com peso, já com uma ideia do impossível. Por isso que muitas pessoas hoje, elas não querem ser consagradas ao Senhor para um serviço sacerdotal,
porque já é colocado sobre ela um peso primeiro, uma responsabilidade, não é? E muitas pessoas terminam desistindo, quando isso deveria ser gerado com alegria no coração das pessoas. E saber que tudo que estamos fazendo para o Senhor. O ministério é santo, mas a gente não ouve mais essa palavra. Isso tem caído de moda no meio das igrejas, não se fala mais, vamos ungir tal pessoa para o santo ministério. Não é? Hoje em dia continua separando e ungindo pessoas a pastores, a presbíteros, a missionários, a evangelistas, a obreiros, continuamos. Mas essas pessoas, essa nova geração que está vindo, elas não têm noção de que o ministério é do Senhor e que elas vão exercer um papel para o Senhor. E que tudo que ela faça dentro da igreja também tem que ser com alegria, porque é para o serviço, para o Senhor. Então nós entendemos que tudo que nós fazemos para o Senhor e seremos bem-sucedidos naquilo que estamos fazendo ministerialmente. E seremos bem-sucedidos no nosso ministério, no trabalho que estamos desenvolvendo, seja numa igreja local ou não, seja em um ministério específico da igreja. Alguns chamam de departamentos, né? Eu não gosto de falar sobre cargo porque não é empresa, então é chamado em ministério. Então nós vemos que havia uma unção, e essa unção havia nela uma separação. Separe para mim Saulo e Barnabé, separe para mim Arão e seus filhos, separem para o serviço específico que eu tenho. Eles estão sendo consagrados, separados para algo específico que eu tenho para que eles realizem.